Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo, mais uma resenha aqui do canal. Bom, para quem já sabe, eu estive presente na Flip nesse último final de semana, lançando o meu livro O Evangelho segundo as HQs, que ainda vou fazer um vídeo sobre o livro, né, sobre o lançamento, as minhas observações com relação à Flip. E então acho que mais para o final de semana, então um vídeo já sobre o meu novo livro. Mas hoje, agora, neste vídeo, quero falar sobre este livro aqui. Os móveis continuam prisioneiros, do Jefferson Barbosa, que é o editor, idealizador e editor da editora Mondro, né? Então, meu editor. E, bom, esse livro, publicado em 2022 pela editora Mondro, com arte gráfica riquíssima. Vou aqui mostrar um pouco da arte, né? A capa, a orelha. Aqui, ó. Cada poema acompanha uma imagem, né, um desenho, muito bonito. Eu acho uma edição extremamente bonita, caprichosa. É um gramofone e a cor muito bem escolhida, né, esse laranja escuro. Enfim, tudo muito bonito. Rico em imagens, tá? Então esse aqui é a edição publicada em 2022. Os móveis continuam prisioneiros. Essas ilustrações que estão aqui no livro, na capa e no miolo, são ilustrações, imagens, né, retiradas de jornais impressos do século XVIII e XIX, de autoria desconhecida, mas de domínio público. Então, já de cara, nós temos uma bela apresentação da capa, do projeto gráfico, né, que também é de autoria do Jefferson Barbosa, do seu segundo livro de poemas, né, que é esse aqui, que nós vamos resenhá-lo. Fica fácil perceber que a arte gráfica que compõe o livro denuncia o seu conteúdo e ajuda a dar o tom, harmonizando texto e imagem com precisão e delicadeza, tá? O Jefferson Barbosa é goiano, como eu já disse, é idealizador e trabalha como editor-chefe da Mondro, além de designer editorial. Ele é formado em Engenharia Civil e mestre em Geotecnia pela Universidade Federal de Goiás. Mas, até onde sei, ele abandonou a área, né, para se dedicar ao projeto editorial da Mondro, né? Então, ele veio com a ideia de uma editora independente, por conta da sua paixão pela literatura, em especial pela poesia, e resolveu, assim, arriscar, né, num país como o nosso, né, em abrir uma editora independente. Tá? Ele também está à frente do canal literário, um canal no YouTube, chamado Em Diálogo. Eu vou deixar os links aqui abaixo na descrição do vídeo, tanto o link para a compra do livro, quem quiser adquirir o livro, e também o link do canal. Então, o Jefferson, ele também publicou A Fútil Arte de Travestir-me do que me falta, que também foi pela editora Mondro, é o seu primeiro livro. E ele também publicou poemas na revista Philos, Desordem e Sete Faces. Sobre a obra, Os Móveis Continuam Prisioneiros, no geral, uma obra coesa, temática, ela é carregada de um lirismo que anuncia expectativas e que, no decorrer da leitura, cada poema fecha-se em si,
como micronarrativas dramáticas, sempre matizadas pela melancolia e às vezes pelo pessimismo. Mas um pessimismo que é a impotência de não poder mudar o passado. Daí resta apenas revisitá-lo, movido por uma saudade às vezes madura e às vezes mal resolvida e cheia de feridas abertas, o que torna uma experiência dolorosa. Tá? Na apresentação do livro, o autor ainda vai mais longe, deixando claro o roteiro de sua obra, porém sem comprometê-la com as surpresas que ela guarda. Então, como não vai comprometer, né, como não vai dar spoiler, vamos dizer assim, eu vou ler aqui a apresentação que fala por si. O imagético da poesia é construído em torno de eu líricos que edificam um todo supostamente coesa na coxa de retalhos de cada autor. Cada eu lírico habita em seu poema, tal como uma casa de letras, escrita em versos poéticos com ou sem rimas. Essa casa é mobiliada por lembranças, intencionalidades e vários tons de discursos que podem ser ou não destoantes da voz do próprio autor. Este livro é uma ilustração da mobília de vários personagens. São móveis repletos de história, a maioria sem finais felizes e cheios de sentimentos próprios, carregados em incerteza, solidão, loucura e desproporcionalidades. É uma casa cheia de poemas móveis que conferem uma ambiência repleta de provocações. Este livro é um catálogo de mobília antiga, não por assuntos ultrapassados, mas pelas marcas que sangram. São móveis angulosos, de personagens aduncos e cheios de indagações. A poesia que fala é aquela que contesta seu passado, seus atores e seu contexto. Uma casa aberta à visitação, com seus móveis expostos, não guarda segredos. Que cada leitor avalie a mobília com cuidado, pois ao olhar de cada ângulo revela confidências diferentes. O autor. Bom, então a apresentação que já deixa clara, né, todo o porquê da obra, né, o que se pode encontrar. E eu já quero destacar alguns poemas aqui do livro. Um deles chama-se A Baleia, o Guarda-Roupa e Eu. Eu não pude evitar aqui a lembrança do romance do C.S. Lewis, A Feiticeira, o Leão e o Guarda-Roupa, mas eu não vou especular essa correspondência, né? Mas nesse poema o imaginário infantil predomina e o imaginário infantil é por natureza surreal, ou seja, os limites da nossa realidade de outros mundos são muito sutis, são diáfanos, né? Então é um poema sintético, profundo no que se propõe. Então é um poema que eu gostei muito, então eu estou destacando ele aqui. A Baleia, o Guarda-Roupa e Eu. O poema Chamas Desenharam Seu Rosto Frio é o retrato de uma tragédia, de uma casa que pegou fogo e o drama do narrador pela perda não da casa e dos móveis, mas da pessoa amada, vítima da tragédia, né? E o trauma da perda é incomensurável, pois até as cinzas consumiram as suas memórias. Então essa questão da memória, essa obra de certa forma memorialística, ainda que fragmentária, como o próprio autor colocou, né, como uma colcha de retalhos, ela tenta manter é um dos elementos que tenta manter essa coesão do livro. Outro poema que eu destaco é Corpos Lavados no Varal, cuja epígrafe é um texto do livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 13, sobre a ordem de Deus de marcar os batentes das portas das casas com o sangue do cordeiro, para que o anjo da morte não ferisse os primogênitos. Então, é um texto que vai falar sobre as pragas do Egito, as 10 pragas. O sangue aqui também remete ao sacrifício de Jesus Cristo, né? O Cordeiro Divino. Tá? Isso é um consenso teológico.
No poema, o Jefferson faz uma analogia poderosa com o sangue derramado pela mulher, né? Por exemplo, no final do poema, né? Esse sangue da menstruação, que elas mancham com ele seus batentes uma vez ao mês. O narrador tem consciência de que não há salvação sem sacrifícios e fica a pergunta: quem serão os cordeiros sacrificados? E há também uma crítica ao sistema religioso, não tão clara e contundente como no poema Pequeno Garoto Devoto ao Trono. O poema Submeter-se para Sobreviver também é outra peça aqui, vamos dizer, outra mobília, que merece destaque pela maneira em que é conduzida a crítica social, coisa extremamente difícil aos poetas contemporâneos, sem cair no mero panfletarismo, né? Então, hoje em dia, muitos poetas contemporâneos, eles acabam errando a mão a querer fazer poesia social, de crítica social, mas caem num mero panfletarismo que empobrece muito a obra. Não é o caso aqui. O Jefferson conseguiu conduzir bem essa crítica social sem cair nesse panfletarismo tão comum nos dias atuais. E também o poema Quadro Branco, que traz o tema do esquecimento, que é recorrente em todo o livro, ainda que de forma sutil, né, que é quando o tempo apaga até as memórias mais íntimas. Então, como, por exemplo, não recordar mais de um rosto. E é angustiante pensar no passado como um quadro branco, um quadro em que não se tem nada, não encontramos nada lá no passado. Então é uma ideia angustiante, né? Quase que, eu diria até borgiana nesse sentido. Lembra um pouco o Inferno de Vathek. Bom, há, porém, 3 poemas que parecem destoar da temática, né, dessa coesão do livro. São eles: A Espada Não Escolhe a Quem Devorar. Na sequência temos o poema Vire à Esquerda e Pequeno Garoto Devoto ao Tronco. Se eu estou enganado, deve ser o penúltimo poema. E depois o autor traz de volta, né, depois desses 2 primeiros poemas, A Espada Não Escolhe a Quem Devorar e Vire à Esquerda, o autor ele traz a temática de volta, nessa temática moveleira da casa e suas ausências assombradas por fantasmas. Eu não sei se essa virada à esquerda foi intencional ou acidental. Eu prefiro interpretar aqui como o narrador, sufocado pelo ambiente da casa, vazia, porém cheia de lembranças, resolve tomar um ar abrindo a janela e olhando para o mundo lá fora. O livro, ele começa com Drummond, através do título, né? Os móveis continuam prisioneiros, que é um verso tirado do poema Noturno Oprimido, e finaliza com Drummond, com o poema Liquidação, que é um poema resposta, né? Lembrando que Liquidação é também o título de um poema do poeta mineiro. A resposta nesse poema de encerramento, né, de poema que fecha o livro, coloca então o poeta como a casa de seus poemas. Cada poema é uma mobília, uma peça da casa. No entanto, é uma casa assombrada por suas memórias, memórias ambientadas por fantasmas, que o poeta teima em chamar de eu lírico. Tá? E, para finalizar, a influência de Carlos Drummond, ela é seminal na obra do Jefferson Barbosa, creio eu ser o poeta preferido dele, assim. E daí também o nome da editora, né, já que Mondro é o trocadilho, uma corruptela, né, se preferir, de Drummond. Mas é preciso estar atento à voz do próprio autor, que parece-me nascer das cinzas, né? E como se pedisse licença ao poeta mineiro para erguer a sua própria voz, como quem está alçando o seu voo solitário no céu da poesia, sobre o abismo da vida.
Então é isso, eu estou aqui em mãos o livro do Jefferson Barbosa, Os Móveis Continuam Prisioneiros, uma belíssima edição, tanto a arte gráfica, o conteúdo também. Eu gostei muito do livro, achei uma temática muito interessante, uma proposta poética e um lirismo potente, né? Um lirismo cheio de expectativas, e fico até curioso aí num próximo volume de poemas do Jefferson, né? O que ele pode trazer aí num próximo volume, num próximo livro de poemas. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar o link abaixo para quem quiser adquirir esse livro, tá? Pela editora Mondro. Recomendo, um excelente livro aí para quem já conhece, para quem já é leitor de poesia, e para quem não é leitor de poesia, eu também já recomendo esse livro também. Então é isso, pessoal. Deixe aí os seus comentários, compartilhe o vídeo também, né? E vamos dar continuidade aí com os próximos vídeos. Então é isso. Até lá e um abraço. Até mais.